Bonjour, ça va bien? A Fundação Dom João VI te convida para um papo com uma francesa bem brasileira, que há mais de 40 anos tem feito a diferença na educação de Nova Friburgo e já mudou a vida de muita gente através da Aliança Francesa. Eu estou falando de Annette Bordage-Besse. Ela me convidou até sua casa, me contou sobre sua infância na França, sua juventude na União Soviética e sua vinda e vida no Brasil e Nova Friburgo. Et alors, on y va? Ça va. C'est ma nièce. Oui, je me Je sais pas si on parle en français ou en portugais tout de suite. É a minha sobrinha, que veio da França ontem. Bom, a minha família é francesa, né, do oeste da França, os dois, o meu pai e minha mãe. São pessoas assim que foram muito importantes, vamos dizer, na época da resistência. Eles estudaram em Poitiers, na cidade da França. Minha mãe estudou medicina e meu pai jornalismo, mas a guerra chegou, Segunda Guerra Mundial, e eles eram engajados e foram presos. Meu pai conseguiu fugir, minha mãe ficou no campo de concentração, mas na França. Então, foi esse período de guerra que foi meio complicado. E eu nasci depois da guerra, então era uma época de racionamento e minha mãe não conseguiu voltar aos estudos. Meu pai voltou a trabalhar no jornalismo depois da guerra. E depois fui assim, de cidade em cidade, de acordo com o trabalho do meu pai. E eu fui de Paris para Bordeaux, depois voltamos fomos para La Rochelle e para Paris de novo. Então, minha infância foi assim, um pouco de acordo com o trabalho do meu pai. E foi tudo bem, gostei muito de ter essa infância, vamos dizer, de pensar, de refletir sobre a situação, sobre as coisas políticas da época. Então, eu acho que meus pais me deram muito do engajamento que eu tenho até hoje sobre a sociedade, sobre a vida, sobre a maneira de se comportar, os valores. Então, mais ou menos assim. E eles falavam da guerra, do que eles vivenciaram? Muito pouco, muito pouco. Mas a gente também viveu mais guerra ainda, porque tinha ainda nos anos 60, foi quando a gente foi para Paris mesmo, e era a guerra com a Argélia, a guerra de liberação da Argélia. E meus pais também eram engajados para que a Argélia fosse independente. E aí tinha ameaças, porque tinha pessoas que queriam continuar no colonialismo. Então, meus pais sendo engajados, a gente vivenciou, e eu tinha, na época, 10, 11 anos. Então, foi uma época que me marcou também, né? Até que a Argélia ficou independente. Então, isso foi uma coisa que continuou, vamos dizer, a refletir sobre isso. A minha mãe depois, mas bem depois, escreveu umas coisas sobre o que ela viveu lá no campo de concentração, mas assim, não era um assunto tão
falado assim entre a gente. As pessoas que vivenciaram. É uma coisa ou outra, a gente sabia, mas foi assim. Então, depois aí fomos para Paris, eu estudei, né, no colégio público e fiz assim, eu gostava muito de línguas já desde o colégio, né, o ginásio, e eu fui estudando inglês e russo e fiz os estudos, depois entrei na faculdade de letras da Sorbonne e continuei estudando línguas. Já gostava muito, eu trabalhava para ganhar um pouco de dinheiro, trabalhava como guia turística, recebendo turistas russos. E também gostava muito durante esse tempo todo, eu sempre participei muito de colônia de férias, de casa da juventude que tem lá na França, né? Onde os jovens se encontram, principalmente fim de semana, para fazer atividade. Então, sempre participei dessas casas, né? Casa da Cultura e da Juventude, que tem muito na França. Então, sempre gostei muito assim do envolvimento coletivo, né? De fazer, de organizar atividades para jovens, principalmente. Eu acho que foi. E esse interesse pelo russo? Bom, o interesse pelo russo, ele veio numa época que a gente tinha como opção alemão ou russo, não tinha espanhol, não tinha praticamente outras línguas. O russo era a União Soviética, então tinha todo um ideal de igualdade, de chegar a um regime que fosse mais igualitário, mais em relação às pessoas. Então, foi mais ou menos isso. O inglês era obrigatório e o russo foi a escolha. Como que você veio parar aqui no Brasil? Parar no Brasil foi acho que foi uma sorte, um acaso, o amor. Eu encontrei um brasileiro no curso que eu fiz, tinha todas as nacionalidades, muitas nacionalidades, e de várias pessoas de muitas nacionalidades, e tinha 2 brasileiros, e um deles nós namoramos e voltei para a França, ele voltou para o Brasil, mas depois de algum tempo eu achei que ele me ligou, eu falei, por que não vem? Eu falei, eu vou. E depois, qualquer coisa que você não gostar, eu volto. Do Brasil não sabia tantas coisas, né? Mas acho que a coisa era mesmo experiência, né? Eu sempre gostei de descobertas, de conhecimentos de países, eu sempre gostei assim né, da riqueza de culturas, então, e com amor era melhor ainda. Então foi isso. Vocês se comunicavam em russo? A gente se comunicou em russo lá, porque ele não fala francês, ele não fala português, e a gente lá se comunicou em russo, e aqui a gente continuou falando russo bastante tempo. Depois, com os filhos, aí já começou a misturar, mas quando a gente não queria que alguém entendesse, a gente falava em russo. E aí você chegou aqui no Brasil quando? Eu cheguei no Brasil em dezembro de 1970. Eu vim de navio, né? Na época o avião era impraticável, muito caro, e eu vim de navio. A chegada foi maravilhosa, meu dia, a Baía do Rio, linda, sol, uma coisa assim bem agradável. Uma recepção muito boa aí tinha que fazer todas aquelas papeladas, era bem mais complicado, e a chegada, né, no porto e tudo, a alfândega, e quando nós saímos, né, ele estava me esperando, e quando nós saímos, um temporal daqueles do rio, árvores caindo, foi assim, um batismo bastante grande, e no dia seguinte tinha o sequestro do embaixador, e aí a polícia por todos os cantos. Então foi assim, eu acho que eu conheci o Brasil em todas as suas facetas. Num curto espaço de tempo.
muito curto o tempo. E aí eu comecei bom, era férias, né? Então eu estudei a língua assim, né? Quando eu cheguei, meu marido trabalhava, né? Ele trabalhava no Banco do Brasil e eu comecei todo dia e eu estudava. Eu estudava com o Jornal do Brasil, com histórias em quadrinhos, né, do Tio Patinhas, o Melhor Carioca, que é muito mais Zé Carioca, e com o Jorge Amado, porque eu queria assim, ter um pouquinho de cada aspecto da língua. Então eu estudava durante o dia e à noite, se tivesse dúvida, eu perguntava e aprendi assim, em 2 meses eu já estava me virando bem. Passando do Brasil, Rio de Janeiro, como que você vai parar em Nova Friburgo? Esse aí foi acaso. Muitos acasos na vida são interessantes porque eu estava já 8 anos no Brasil e eu já tinha tido 2 filhos, né? Meus filhos nasceram em 73, 76 e eu já não queria, a gente não queria continuar morando na cidade. Então, eu já estava procurando perto de Friburgo, perto do Rio, uma cidade, fomos para Petrópolis, Teresópolis, a cidade de volta, Friburgo, porque eu queria conhecer um pouquinho a cidade. E um dia eu estava lá na sala do diretor-geral da Aliança e o que ele falou, ele me chamou, eu sei que você está querendo sair e nós temos aqui uma carta da Câmara Municipal da cidade de Friburgo, eles estão procurando um professor porque tem um reencontro de descendentes de colonos e seria uma oportunidade. Então, eu respondi a carta e fiz um acordo com a Aliança Francesa, né? Eles me falaram, me deram apoio total para ir lá e começar, né? Abrir uma antena, vamos dizer, da Aliança Francesa do Rio. Então, foi essa carta assinada por Benício Valadares e outras pessoas e foi o motivo, vamos dizer, de escolher Friburgo em vez de talvez outra cidade. Mas você já conhecia? E já tinha ido um pouquinho. E também o fato de ter estudado na escola suíça brasileira, também já tinha assim, né, contatos com o suíço, então foi um acaso bem-vindo, porque a gente queria realmente morar no campo. Quando chegamos aqui, nós já alugamos um sítio, depois conseguimos comprar um sítio e a gente queria uma vida do campo. Então a gente começou a plantar, trabalhar a terra, criar animais e ter uma vida de campo. E a Aliança foi chamada para se instalar no início no Colégio Sheffield, que propus ficar, e depois de um ano fomos para a faculdade Santa Doroteia, porque ainda na época tinha francês na escola, na faculdade, e eu comecei a dar as aulas lá, e também a gente alugava também, né, um espaço para dar as aulas de francês. E aí vieram também uma amiga minha, Marie-Claude Reis, que é francesa também, aí veio trabalhar comigo e depois comecei a formar os professores desde aquela época, como Rogério Maceno, Sérgio Barbosa, são pessoas que começaram a estudar e começaram a se formar comigo e até hoje vou formando os novos professores. Então, essa carta chega em 76 ou 77? Essa carta chegou em final de 77. E aí, nesse mesmo ano, você já veio? Eu fui no início de 78, fevereiro, cheguei aqui, né, com chuva, bastante chuva, inundações, já foi batismo de novo. de conhecer um pouco aí, né, das paisagens, realmente são agradáveis, as montanhas e tudo. E como é que era Friburgo
Eu gostei muito da Friburgo dessa época. Não achei que primeiro ela era muito bom, tinha muito menos gente e também era uma cidade, eu acho que onde tinha muito mais presença, vamos dizer, da educação. Por exemplo, o francês estava presente em todas as escolas municipais e estaduais. Então, os professores vinham, a gente até fazia aperfeiçoamento dos professores que eram formados pela Faculdade Santa Doroteia e a gente fazia um aperfeiçoamento para eles. Então, tinha muitos contatos com a educação. A aliança, então, começou no CEF, depois na faculdade, aí ficamos na faculdade até 1990, 91, uma coisa assim, e depois fomos procurando outros lugares, alugando, né? Então a gente teve várias sedes e fui sempre começando a formar alguns professores. Tinha bastante gente estudando francês naquela época, mais do que hoje. A aliança era maior e a gente tinha bastante professores. E eu acho que foi uma boa época, embora a situação econômica era meio complicada. De um dia para outro a mensalidade dobrava, que era aquela época que tinha desvalorização de moeda, então era inflação, era muito complicado, mas eu acho que tinha muito mais envolvimento da cidade por causa do francês nas escolas, que depois acabou, né? Hoje é o espanhol, então acho que só tem o Jamil já que ainda tem francês. E a aliança ela sempre foi além somente da língua. O objetivo da cultura, claro que é muito importante e justamente a Feira da Bondade era uma coisa que a gente participou e sempre começamos a fazer atividades culturais, como o cineclub. Até na faculdade a gente tinha um cineclube toda sexta-feira. Eram uns rolos enormes. A gente tinha que trocar os rolos no projetor, era um trabalhão, os filmes vinham do Rio, né, da Mediateca do Rio. Era um trabalhão, vinha de ônibus. Então a gente tinha assim, mas a gente fazia essas projeções, organizava sempre concurso de música, concurso de poesia ou de texto. No Centro de Arte, a gente sempre tinha algumas atividades assim, de apresentações de pessoas que muitas vezes vinham até do Rio cantar ou se apresentar. No SESC, a gente fez em 1989, para os 200 anos da Revolução Francesa, a gente ocupou o SESC inteiro, fizemos restaurante com comida francesa, fizemos apresentações, gincana com todas as turmas, né, o pessoal se fantasiava e tinha várias coisas. A gente sempre fez concurso para as escolas públicas, para ganhar bolsas, na Aliança para estudar francês. Então tem muitos alunos que vieram assim, que jovens das escolas, né, que vinham, faziam, recebiam o prêmio, uma bolsa. Então fomos sempre assim. E quando chegou 1998, eu me lancei para primeiro intercâmbio linguístico, né, com a Suíça, justamente, e com jovens daqui que foram para lá e receberam depois os jovens que vieram. Então foi o primeiro de todos os anos depois fizemos intercâmbio linguístico, então temos não sei quantos jovens que já foram para lá. Ba 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 ba.
gerações, meu pai, meu irmão aqui, e isso aí, meus avós, agora já aqui aposentados, meus avós professores, isso aí, várias coisas da família, de primos. Esse aqui foi lá quando eu fui lá em Moscou, no sul da Rússia, né, no campo de pioneiro, né? Então a gente ficou num lugar assim perto do mar e a gente ficou trabalhando lá nessa creche que eu falei, e amigos da época. E aqui com 18 anos, tá vendo? Tá escrito aqui. Quando eu fiz 18 anos, essa aqui foi do intercâmbio da Inglaterra, e pronto. E aí, essa aqui foi quando eu conheci o meu marido em Moscou, lá na faculdade. Isso aqui em volta, perto da faculdade. E é isso aí. Aqui o visual já está diferente, né? Cabelo comprido. Essa. E essa aqui é quando casei. Seu convite de casamento. É um convite de casamento que foi no Brasil, mas que a minha mãe fez para mostrar. E esse aqui já é no Brasil. Então dá para ver Praias. Aqui a praia, já outras fotos, né? Não era mais esqui, né? Agora é praia, praia, praia. E amigos, minha sogra, então as pessoas que na Ilha de Paquetá. E isso aí, né, conhecendo as festas do dia 2 de fevereiro, dia de festa do mar. Sim. Essas coisas, né, Brasil, lá a gente morava em Santa Teresa e já tínhamos bichos para criar, cachorros, e a gente sempre gostou. E parece um coelhinho? essa aí é na França, né, que a gente fazia, né, viagem para a França também. Na França, minha mãe, e esse aqui, amigos aqui, mais cachorro. Ai, menina, esse aqui é o sítio, ó, trabalhando, né, a gente na terra, né, a gente cavava a terra para fazer o sítio, porque o sítio foi tudo plantado por nós. Olha aqui, ó, todo mundo trabalhando, filho, tudo, né, na enxada. Eu ficava na enxada a vida toda, enxada. Mas eu sempre gostei muito, né, do campo, tá vendo? É tudo É, cultivado. a gente plantou tudo, ninguém plantava muita coisa, né?